Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a insuficiência cardíaca. Ela vem se tornando questão de saúde pública devido à alta incidência. Para se ter uma ideia, dados do DataSUS mostram que são diagnosticados 240 mil casos por ano no Brasil. O número deve aumentar nos próximos anos, conforme a população envelhece. Daí a necessidade de entender melhor a doença, seus tipos, sintomas e tratamento. Apresento essas e outras informações ao longo deste podcast, incluindo um bônus com serviços de telemedicina que colaboram para o diagnóstico. Sobre o que é insuficiência cardíaca. É uma síndrome em que ocorre a falência do miocárdio. O músculo se torna incapaz de bombear sangue em quantidade suficiente para o bom funcionamento do organismo. Em alguns casos, o suprimento de sangue é suficiente, porém, é realizado às custas de pressões de enchimento elevadas, o que desencadeia a redução do débito cardíaco. É uma síndrome clínica com sintomas e ou sinais atuais ou anteriores causados por anormalidades cardíacas estruturais e ou funcionais, corroborados por níveis elevados de peptídeo natriurético e evidência objetiva de congestão pulmonar ou sistêmica. Tipos de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca pode ser classificada de diferentes maneiras, a exemplo da fração de ejeção e progressão da doença. Uma forma mais simples está na classificação entre crônica ou aguda, definidas da seguinte forma na Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda. O termo insuficiência cardíaca crônica reflete a natureza progressiva e persistente da doença, enquanto o termo insuficiência cardíaca aguda fica reservado para alterações rápidas ou graduais de sinais e sintomas resultando em necessidade de terapia urgente. Embora a maioria das doenças que levam à insuficiência cardíaca caracterizem-se pela presença de baixo débito cardíaco, muitas vezes compensado, no repouso ou no esforço, ela pode ser de baixo débito. Algumas situações clínicas de alto débito também podem levar à doença, como tireotoxicose, anemia, fístulas arteriovenosas e beriberi. Classificação conforme a fração de ejeção. Uma das divisões mais utilizadas se baseia na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, separando a insuficiência em 4 tipos. Insuficiência com fração de ejeção preservada, fração de ejeção maior ou igual a 50%. Insuficiência com fração de ejeção reduzida, fração de ejeção menor que 40%. Insuficiência de fração de ejeção levemente reduzida, fração de ejeção entre 41% e 49%. Insuficiência com FE melhorada, fração de ejeção basal menor que 40%, um aumento de 10 pontos da fração basal e uma segunda medição da fração de ejeção acima de 40%. Sobre os sintomas da insuficiência cardíaca. Inicialmente, muitos casos da doença podem ser assintomáticos, apresentando sinais apenas quando a patologia se intensifica. Os principais sintomas são dispneia, ortopneia, edema de membros inferiores e abdômen, fadiga, intolerância ao exercício, tosse persistente. A síndrome se manifesta de forma diferente no paciente pediátrico, como aponta a Sociedade Brasileira de Pediatria. Respiração rápida, cansaço fácil, interrupções frequentes das mamadas, palidez e sudorese excessiva, vômitos frequentes e baixo ganho de peso são sintomas que acometem bebês. Já as crianças mais velhas apresentam cansaço aos esforços, dispneia, fadiga, intolerância alimentar, edema abdominal, na face e nas pernas. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre o que causa insuficiência cardíaca. As causas mais relevantes no Brasil são doenças isquêmicas, hipertensão arterial sistêmica e, em algumas regiões, a doença de Chagas. No entanto, diversas patologias cardiovasculares e até em outros sistemas do organismo podem estar na origem da doença, incluindo valvulopatias, cardiomiopatias, patologias congênitas, toxicidade por medicamentos, miocardite, doenças endócrinas,
renais ou autoimunes. É importante que a investigação médica busque identificar os fatores que levam ao quadro. Sobre o exame que detecta insuficiência cardíaca. O diagnóstico clínico oferece um panorama interessante a partir da combinação entre histórico de doenças cardiovasculares, sintomas e comorbidades, como diabetes e hipertensão. Geralmente é feita a solicitação de exames complementares como eletrocardiograma, para avaliar sinais de cardiopatia estrutural ou distúrbios de condução. Ecocardiograma com Doppler para analisar a fração de ejeção e características dos átrios e ventrículos e das válvulas cardíacas, pressão sistólica, entre outros fatores. Dosagem plasmática de peptídeos natriuréticos. Ressonância magnética cardíaca, considerado o método padrão ouro para medidas dos volumes, da massa miocárdica e da fração de ejeção de ambas as cavidades ventriculares. Sobre como tratar a insuficiência cardíaca. O tratamento é definido a partir da causa e características da insuficiência cardíaca, que pode afetar o coração direito ou esquerdo. Geralmente, a abordagem engloba medidas farmacológicas e não farmacológicas, e, em alguns casos, procedimentos invasivos. Beta-bloqueadores, diuréticos e inibidores da enzima conversora de angiotensina estão entre os medicamentos comumente prescritos para reverter os sintomas. Eles devem ser combinados a uma dieta com restrição de sódio e hábitos saudáveis, como a prática de atividade física regular, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Dependendo da origem da IC, pode ser necessário recorrer à cirurgia de revascularização, colocação de marca-passo ou cardioversor implantável ou substituição de válvulas. Casos de doença refratária são candidatos ao transplante de coração. Sobre o que uma pessoa com insuficiência cardíaca não pode fazer. Algumas práticas devem ser evitadas para que a doença não piore, a exemplo de consumir muito sal, fumar ou respirar a fumaça do cigarro, ingerir comidas gordurosas, beber líquidos em excesso, deve-se beber entre 1 e 2 litros por dia, tomar cerveja e outras bebidas alcoólicas. Usar anti-inflamatórios não esteroidais, ibuprofeno, diclofenaco e naproxeno. Exercícios físicos devem ser feitos sob orientação médica. É importante que médico e paciente conversem sobre a necessidade de mudança de hábitos. Telemedicina facilita o diagnóstico da insuficiência cardíaca. O diagnóstico da doença é complexo e pede os conhecimentos de um cardiologista. Por vezes, as clínicas e hospitais não dispõem de especialistas em quantidade suficiente para fazer a interpretação de exames cardiológicos como ECG e RM. Mas é possível suprir essa carência com o suporte da telemedicina, que coloca um time de cardiologistas à sua disposição. Basta compartilhar os registros dos exames na plataforma de telemedicina Morte para que sejam avaliados por um especialista qualificado. Ele conclui e assina digitalmente o laudo online, entregue em minutos ou em tempo real, no caso de urgências. Sua equipe ainda pode solicitar uma segunda opinião médica ou encaminhar os pacientes a especialistas através da teleconsulta. Acesse a nossa área de cardiologia à distância no site da Morte e leve as vantagens da telemedicina cardiológica para o seu negócio.